Salve galera do Decálculo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos conversar sobre derivadas, um assunto muito importante para você que é da área de exatas, da área de engenharia, né? Muito importante esse assunto. Para você, essa aula serve para você que está iniciando nessa longa jornada no aprendizado de cálculo, mas também serve para você que está aí que já tem alguns semestres de estudo de cálculo diferencial integral, mas que infelizmente só resolve contas e não sabe basicamente o que está acontecendo por trás. Então, essa nossa aula ela vai ser uma aula que vai te introduzir, te indicar o que é a derivada, essa fantástica ferramenta matemática que nós utilizamos, e eu espero que com essa aula poder contribuir com mais esse passo rumo a esse grande conhecimento. Roda a vinheta aí, pessoal. Então, gente, vamos iniciar o nosso estudo sobre derivadas. No nosso canal, a gente primeiro se preocupa em entender bem aquilo que nós estamos estudando, para em seguida partirmos então para a parte de exercícios, parte braçal, que eu costumo chamar. Então essa nossa aula é para que o meu aluno possa entender o que está acontecendo quando se realiza uma operação de derivadas. Tudo bem? Então vem comigo e vamos aprender tudo sobre derivadas nessa aula de hoje, ok? Bom, a primeira coisa é o seguinte. A derivada, ela é um conceito, como eu coloquei aqui nesse meu slide, ela é um conceito pontual. Veja, se você já vem acompanhando nas aulas, você já sabe que, diferentemente do que acontece nos limites, as derivadas, elas não são um conceito local. Tudo bem? O conceito local é um conceito que se restringe ao estudo de limites. É aquela região que nós vamos nos aproximando cada vez mais, até que nós podemos, então, inferir, que nós podemos concluir um determinado valor. No caso de derivadas, eu gostaria de ressaltar para vocês desde já que ela é uma operação que busca sempre um ponto de uma determinada função. Tá? Então aqui, por exemplo, você verifica nesse gráfico que eu coloquei que eu estou com uma lupa e eu estou procurando um determinado ponto até onde eu acho um ponto. Então, a partir de agora, para nós, para que você entenda bastante o conceito de derivadas, é importante que você olhe para uma função como sendo infinitos pontos. E dentro desses infinitos pontos, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar um determinado ponto e sobre ele fazer uma análise. E esse ponto, lembre-se, ele faz parte, então, de um conjunto de vários outros pontos que estão, então, constituindo ou formando uma determinada função. Tudo bem? Então, a primeira coisa é que a operação derivada, que é o que nós vamos começar a estudar agora, ela é uma operação sobre um determinado ponto de uma determinada função, assim como eu estou mostrando para vocês aqui nesse slide. Tudo bem? Ok, pessoal? Agora, a pergunta que não quer calar. Para que serve uma derivada, Daniel? Para que eu vou estudar tanto isso no ensino superior e qual a importância disso? Olha, aqui nesse slide eu coloco para ti que ela serve para analisar as variações das funções. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma determinada função, né, que ela tem várias subidas e descidas, né? Ela cresce e decresce. E aí, em um determinado momento, eu passo então aqui uma determinada retinha e posso fazer então um estudo relacionado ao crescimento dessa função. Tudo bem? Então, grava comigo o seguinte, que toda vez que nós estivermos estudando derivadas, nós vamos estar analisando a variação de uma função em um determinado ponto. Tudo bem? Ó, a variação de uma determinada função em um determinado ponto. É isso que nós vamos estar realizando quando estivermos operando uma derivada. Tudo bem? Beleza. Então quer dizer que a derivada serve para que eu possa averiguar a variação de funções. Tudo bem. Mas qual a importância disso, professor?
Eu quero saber qual a importância disso. Tudo bem, a derivada serve para analisar variações, mas qual a importância de se avaliar as variações? O que isso implica no meu dia a dia? É isso que eu vou te mostrar agora. Então veja só, por que analisar a variação de função? E aí eu te convido a fazer uma análise de basicamente 4 bloquinhos que vão te mostrar o seguinte. Na verdade, tudo o que nos rodeia, todos os fenômenos físicos que estão ao nosso redor, eles variam sempre e a todo momento. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, o exemplo clássico que eu trago para vocês aqui nesse slide é aquilo que normalmente o aluno estuda lá no seu ensino médio. A parte da variação da velocidade do espaço com o tempo, onde o aluno tem a oportunidade de estudar isso em física, no ensino médio, é isso? Então, em física, a gente estuda a variação do movimento dos corpos, de uma partícula, enfim, movimento de um corpo. E aí você verifica, então, que, por exemplo, nesse caso aqui, um espaço, ele está variando, né? O espaço ele cresce na medida que o tempo passa. Só que aqui ele cresce como sendo um ramo de parábola, uma variação dada. E nesse outro caso aqui, eu não estou analisando mais a variação do espaço, eu estou analisando a variação da velocidade em relação ao tempo. Seja qual for a análise, a gente sempre está analisando uma variação em relação ao tempo. Então, para esse caso de física, que é uma disciplina que vocês também fazem aí no ensino superior, geralmente física 1, física 2, dependendo do teu curso, você vai utilizar direto também as derivadas para justamente analisar essas variações. Você consegue perceber que aqui uma variação e aqui também uma variação. Variação do espaço em relação ao tempo, variação da velocidade em relação ao tempo. É uma variação. Tudo bem? Isso normalmente aqui nós estudamos em física. Bom, um outro ponto importante que acontece também no nosso dia a dia, por exemplo, dessa variação, é a temperatura. No caso aqui eu coloquei a temperatura ambiente de uma determinada cidade, a variação da temperatura num determinado dia. Então o que acontece? Conforme as horas vão passando, né, no caso aqui as 24 horas, eu tenho uma elevação de temperatura e depois uma queda, e aí começaria então um novo ciclo. Então perceba que a variação também é uma variável que varia com o tempo. Então, se eu quiser fazer algum tipo de estudo durante semanas, durante meses e até durante anos, é importantíssimo que eu avalie essa variação de temperatura, seja para qualquer que seja a finalidade, seja para analisar o efeito das emissões de carbono sobre o planeta, seja para analisar os efeitos da temperatura sobre uma determinada plantação, para saber se eu vou ter que irrigar mais ou irrigar menos, enfim, para qualquer que seja a aplicação que eu precisar analisar essa variação, eu vou precisar das derivadas. É uma ferramenta matemática que vocês vão poder utilizar a partir de agora para analisar a variação. Então, essa variação que aqui ocorre, seja nessa subida, ou seja nessa descida, ou seja até mesmo nessas regiões mais estáveis, a derivada resolve isso. Você aplicando uma derivada sobre um determinado ponto, ela te retorna com a informação sobre a variação que está acontecendo. No caso aqui, a variação de temperatura. Tudo bem? Bom, agora então nós vamos para aquilo que é o nosso organismo. Os batimentos cardíacos, os batimentos do nosso coração, também é aqui, como eu mostro nessa imagem, uma variável, uma função que varia com o tempo, tá certo? E aí, se determinado equipamento médico precisar utilizar como anda a variação dos batimentos cardíacos, também terá que ser realizada uma derivada para que o médico possa analisar, então, como está se dando, né, a evolução do quadro clínico do paciente, por exemplo. Bem? Então, essas variações, essas subidas e essas descidas, nós também podemos analisar tudo isso com derivados. E, finalmente, um exemplo clássico de variação. Nós normalmente dizemos que a energia que chega à nossa casa
ou é 127 volts ou é 220, né? Só que, na verdade, isso aí faz parte de uma onda oscilatória, como eu estou te mostrando aqui, né? Essa energia que está chegando aqui na tua casa, ela é, na verdade, uma onda oscilatória, onde ela tem um formato senoidal, tudo bem? E ela atinge um máximo de 127 e um mínimo de 127. Então, ela fica geralmente oscilando entre essas duas faixas. Se for 220, ela logicamente vai oscilar entre 220, mais 220 e menos 220. Tudo bem? Mas considerando aqui um sistema de 127 volts, então a energia que chega, que está chegando na tua casa para alimentar os teus eletrodomésticos, né, até mesmo o computador, teu notebook que esteja ligado aí na tomada, essa energia ela é uma energia que varia com o tempo, tá certo? Conforme passa o tempo, eu tenho então esses batimentos de subida e descida, portanto também variação, né, uma função que varia com o tempo, uma variável que está variando com o tempo. Então, para que eu possa analisar essas variações, para que eu possa modelar essas variações, também preciso de derivadas. E aí, em especial, principalmente, mas não somente, os cursos de computação e de engenharia elétrica vão estudar bastante, bem específico, bem a fundo, essas questões das variações dos batimentos elétricos com relação ao tempo. E lá certamente vai então aparecer uma derivada aplicada, onde os alunos de elétrica e de computação então vão poder ter a oportunidade de estudar um pouco melhor. Mas percebam como foi apresentado. Então foi basicamente 4 grandezas que eu peguei para te mostrar a importância de se analisar variações. Porque, de fato, como eu iniciei essa minha fala, tudo o que está ao nosso redor varia a todo momento. Você pode parar para pensar em outras grandezas aí que você consiga imaginar que está variando. Por exemplo, agora que eu estou indo aqui para fora da minha janela, a luminosidade. A luminosidade é uma outra grandeza que varia conforme as horas do dia, na verdade, até com os meses do ano, dependendo aí da latitude, longitude onde você habita. Tudo bem? Então, existem várias e várias grandezas físicas que estão ao seu redor, que elas variam a todo momento. E para que eu possa controlar, para que eu possa modelar essa variação, a ferramenta derivada, a ferramenta matemática derivada, ela é essencial e fundamental para que a gente possa então modelar esses fenômenos das variações. Tudo bem? Essa é então a importância das derivadas. Bom, e aí já que eu te mostrei a importância das derivadas, agora então eu vou entrar numa discussão contigo em relação à interpretação geométrica de uma derivada. Normalmente os livros eles fazem lá um estudo com umas retas e não fica muito claro, essa que é a verdade. Então eu parti aqui contigo para a gente analisar através dessa brincadeirinha aqui, desses macacos, através dessa montanha-russa, e fazer uma comparação para que você possa então entender o que é o significado, a interpretação geométrica de fato de uma derivada. Você já sabe qual é a importância da derivada, agora eu vou te mostrar o que é a derivada sob o ponto de vista geométrico. Tudo bem? Sob o ponto de vista gráfico. Olha só. Vamos fazer o seguinte, eu quero comparar contigo a partir de agora essa montanha-russa com esses macaquinhos, tudo bem? E analisar a variação que cada um desses carrinhos que aqui estão em relação a esse formato da montanha-russa. Tudo bem? Então vamos lá. Percebe o seguinte, que a montanha-russa ela tem variações, concorda? Aqui ela cresce, aqui ela decresce, aqui ela vai crescer de novo. Tem ganhos e perdas de altitude, que é para que os macaquinhos então possam ter a sua emoção. E cada um desses macaquinhos eles estão em um determinado carrinho, um determinado ponto desse trilho, e você pode então perceber que esse trilho ele tem um determinado formato, e esses macaquinhos então determinada parte que eles estejam aqui dentro dessa montanha-russa, o carrinho então ele assume um determinado sentido que pode ser na descendente ou na crescente. Tudo bem? E uma outra coisa que eu queria também te chamar a atenção é que o trilho de uma montanha-russa, ele nunca é um ferro retorcido, tá? Ele é sempre uma união
de vários segmentos de trilhos retos. Tudo bem? Então, eu até coloquei aqui em preto e em amarelo, alternadamente, para que você pudesse perceber que eu consigo, de fato, formar as curvas de uma montanha-russa através da interligação de vários segmentos de retas. Então, isso é um conceito muito importante que a gente tem dentro do estudo de derivadas, que às vezes o meu aluno tem um pouco de dificuldade de entender. Então, perceba, eu tenho uma montanha-russa que é toda curvada aqui, e eu, mesmo assim, consigo representar essa montanha-russa através da união, da conexão de vários segmentos de retas. Tudo bem? Professor, e se a curva for muito acentuada, ainda assim eu consigo fazer a interligação com o segmento de reta? Com certeza sim. Tudo depende do tamanho do segmento de reta que você pegar. Se a curva for muito acentuada, basta que você pegue um segmento de reta pequeno. Se a curva for mais suave, você pode pegar um segmento de reta maior. Mas sempre eu consigo representar uma curva através de um conjunto, certo, de segmentos de retas. Ok? Mas vamos voltar lá então ao raciocínio dos macaquinhos. Então os macaquinhos estão aqui brincando e essa montanha-russa ela tem altos e baixos. Beleza? Aí a gente vai fazer a seguinte comparação agora. Imagina que esses macaquinhos aqui eles estão brincando e o próprio carrinho, perceba, a própria tendência do carrinho que aqui está, ela já te indica se nessa montanha-russa eu já tenho uma perda de altitude ou um ganho de altitude. Por exemplo, esse macaquinho aqui, o carrinho está com o bico para baixo, ele está iniciando uma perda de altitude, assim como este, assim como esse. Passado algum tempo, já tem macaquinhos que estão com o carrinho, onde esse carrinho está com o bico para cima, voltado para cima, indicando claramente que neste ponto está havendo um crescimento de altitude. Ora, professor, mas isso é óbvio. Tudo bem. Beleza. E aqui, mais adiante, seriam então os macaquinhos já na descendente, porque o carrinho está com o bico para baixo. Tá. Qual é a comparação que eu quero fazer contigo agora? Presta bem atenção. No lugar dessa montanha-russa, eu quero que tu imagine uma função. Tudo bem? Seja qualquer função. Uma função que ela está variando com o tempo. Imagina que aqui é o tempo e aqui seja a ordenada o eixo y. Tudo bem? Então, essa curvatura da montanha-russa representa então a nossa função. E, preste bem atenção, cada um desses carrinhos, onde estão os macaquinhos, elas representariam então as nossas derivadas. É isso mesmo. Então, olha só, a partir da derivada, que são os carrinhos, eu consigo analisar a variação da função num determinado ponto aonde eu esteja analisando. Como assim? Exatamente da mesma forma como eu te disse do carrinho do macaquinho. Por exemplo, esse carrinho ele está com o bico para cima ou para baixo? Está com o bico para baixo. Significa que nesse ponto a minha função está decrescendo. Se eu analisar esse outro macaquinho aqui que está aqui no meio, o carrinho está com o bico para cima. Então, se o bico está para cima, significa dizer que eu estou com a minha montanha-russa crescendo. No caso, agora, a montanha-russa é a minha função. Com a minha função crescendo. Então, os carrinhos serão as nossas derivadas a partir de agora. Por quê? Porque eles nos indicarão como está acontecendo a variação de uma determinada função. Qual seria a variação? De crescimento, de decrescimento ou até mesmo de estabilidade, conforme for o caso de determinado ponto que eu escolhi dessa função. Tudo bem? Beleza, professor, muito bacana, mas eu poderia analisar a própria função sem analisar os carrinhos. Perfeito, verdade. Eu poderia tirar esses macaquinhos daí todinhos e analisar ponto a ponto, simplesmente olhando para a função, para saber se ela está crescendo ou se ela está decrescendo. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque quando nós estivermos analisando dentro da nossa área de exatas, não vai ser desenhado a todo momento os gráficos das funções. Vai ser simplesmente dado a função, que é como se fosse uma caixa preta, e ele vai pedir, então, determinados pontos, para que você analise determinados pontos dessa função, sem que para necessariamente você tenha que desenhar o gráfico. Então, você não vai desenhar o gráfico. Ele vai te dar uma lei, uma regra de uma função, e os pontos onde tem que ser feito as análises.
Então, nesse ponto de vista, você vai estar meio que às cegas com uma função e analisando as variações das funções. Eu trouxe aqui um outro desenho para meio que ilustrar isso que eu estou te falando. Então, imagine que agora eu tenho aí os macaquinhos, somente os carrinhos, que são as minhas derivadas, mas eu não tenho a mínima noção aí da minha função. Até apaguei aqui de forma até grosseira, peço desculpa, mas foi feito meio em cima da hora. Mas era para te indicar isso, que eu não preciso ter o gráfico da função todinho para que eu possa então analisar a variação sobre essa função. Basta que eu tenha a minha função, minha regra da lei da função e os meus carrinhos, as minhas derivadas, para que eu possa analisar. Por exemplo, aqui esse carrinho está no ar livre, que eu calculei, mas eu sei que ele está com o bico para baixo. Se está com o bico para baixo, é porque nesse ponto a função está decrescendo. Nesse outro ponto, eu analiso a minha derivada está com o bico para cima. Se a minha derivada está com o bico para cima, é porque neste ponto, mesmo sem saber o gráfico, eu sei então que minha função está crescendo. Analisando um pouco mais para frente, nesse ponto aqui, neste ponto, a minha derivada está com o bico para baixo. Significa dizer então que neste ponto a minha função está decrescendo. Tudo bem? Então não precisa ter o gráfico, basta que você tenha a função e aplique sobre esta função a regra da derivada e ela por si só vai te dizer a tendência de crescimento, decrescimento ou de estabilidade da função que está sendo analisada. Tudo bem? Então, essa seria a interpretação, uma comparação que eu gostaria de trazer, e essa comparação tu pode ter certeza que nós vamos utilizar bastante a partir de agora, esse conceito, né, de que o carrinho ele te indica, através da sua inclinação, se está havendo um crescimento ou decrescimento da função. Beleza. Uma outra coisa que eu gostaria de te chamar a atenção a partir de agora, até coloquei aqui, né? A partir de agora, você deve considerar que toda curva é um polígono de infinitos lados infinitamente pequenos. O que eu quero dizer contigo agora? Imagina que nós temos, por exemplo, uma circunferência. Tá? Até então, a circunferência, você via a circunferência como uma curva perfeita, né? De uma linha que não se interrompe e que chega até o outro lado, fechando então a circunferência. Só que a partir de agora para que a gente possa analisar e interpretar, entender a derivada, nós não vamos mais analisar uma circunferência tal como nós vimos analisando até então. Ela não será mais conjunto de pontos, né, curvados. Ao invés disso, como você pode ver aqui, ó, eu posso analisar uma circunferência através, cada vez mais crescendo o número de lados, de tal maneira que com os infinitos lados, os infinitos segmentos de reta, eu consigo então dar a volta perfeita em cima dessa circunferência. Tal como nós tínhamos analisado lá sobre os trilhos, lembra? Sobre os trilhos daquela montanha russa. Apesar de ela ser curvada, eu podia construir através de infinitos segmentos de reta e fazer a mesma representação das curvas, da sinuosidade da montanha russa. E da mesma forma, para que nós possamos entender as derivadas, eu preciso que você entenda isso, que agora não existe mais curva para a gente. Toda curva ela pode ser representada através de um polígono, né, no caso aí uma reta, infinitamente pequena. Tudo bem? Então, para você entender, é só você analisar a evolução que eu faço desse polígono subinscrito dentro dessa circunferência, a tal ponto que eu consigo, através, quando eu tiver bem pequeno segmento de reta, né, eu consigo então representar a circunferência através da união desses conjuntos, desses infinitos pequenos segmentos de reta. Isso é muito, muito importante. Bom, e se você tiver dificuldade para entender isso, mas como eu vou representar uma curva? Será que sempre é possível representar uma curva através de um segmento de reta? Para acabar com essa dúvida, eu trago para você então o exemplo que nós temos do nosso planeta, né? Se nós aproximarmos o objeto, então nós conseguiremos ver essas linhas retas. Se você analisa a Terra, vê a Terra do espaço, você consegue ver a curvatura, né, com levemente achatamento nos polos, mas consegue ver toda a curvatura que a Terra possui. Mas, à medida que você se aproxima do solo, cada vez mais, você então tem a impressão de que a Terra ela é plana. Simplesmente por você estar muito próximo
de um segmento de reta que constitui a curvatura da Terra. Então, se você for olhar para fora, você vai analisar sempre pedaços muito planos. E quanto mais você se aproximar, mais planos ainda serão esse segmento de reta. Então, esse raciocínio de que agora não existe mais curvatura, ela é essencial para o nosso estudo aqui de derivadas dentro da nossa disciplina de cálculo 1. Tudo bem? Então, não existe mais curvatura, professor? Não existe. Vamos trabalhar com essa ideia de que toda curvatura a partir de agora pode sim ser representada por um segmento de reta. Basta que para isso você se aproxime bem perto até que você consiga visualizar uma reta no determinado trecho da curva que você está analisando. Tudo bem? Então, essa foi uma aula bem introdutória, bem didática, sem nenhum cálculo por enquanto, apenas para que você consiga entender esse universo novo sobre o significado de derivadas. Pode ter parecido uma série de comparações, mas cada uma dessas comparações que foram feitas, elas farão todos os sentidos para quando vocês estiverem fazendo alguns cálculos de vocês, isso vai fazer muito, muito sentido. Obrigado por acompanhar o nosso canal de cálculo. Agradeço a audiência de todos vocês, pessoal. Peço a vocês que no decorrer das aulas também deixem comentários, comentem sobre se vocês tiverem dúvida e sempre vou estar acompanhando o que vocês estiverem escrevendo. Então aqui embaixo na descrição deixe o comentário de vocês, sugestões, né, se a aula está boa, se ela está muito rápida, está muito lenta. E eu vou atendendo essa solicitação de cada um de vocês na medida em que eu for produzindo as aulas. Tudo bem? Obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço. Até mais.